E quais são as questões aqui? A questão do escravagismo e a questão militar. São duas coisas não resolvidas que a guerra híbrida explorou. Então, é essa questão do justiçamento e meganhagem. Os problemas aqui no Brasil, corrupção, e até aí dos tiros na escola, atentados, colocar policiais dentro da escola, tal, tem a ver com meganhagem, tem a ver com policiais armados, o fenômeno de militarização, por exemplo, das guardas metropolitanas. Então, uma foto como essa aí na primeira página do Globo, tá? Então, a avó vindo, olha, você tem que sair dessa vida, tal, e policiais, coturnos ali em volta. É muito simbólico, isso, na minha opinião, muito simbólico. Avançando aqui, claro, Zelensky lá, a cobertura do G7. A gente, na live de domingo, falou da cobertura monofásica. Por que monofásica? Porque Lula foi lá e mais de 10, acho que 11 ou 12 encontros bilaterais envolvendo acordos comerciais, econômicos, que simplesmente a grande mídia ignorou. A grande mídia só falava do Zelensky, tá? Lula tem que receber o Zelensky. O G7 está dando mais atenção para o Zelensky do que para Lula. Né? Passou a ser uma outra versão, né, que eles deram aqui. Zelensky ficou a 200 metros de Lula, mas evitou reunião. Lula fica sozinho enquanto Zelensky é tietado no G7. São as várias interpretações. Primeiro, Lula não quer receber o Zelensky. Segundo, Lula quer receber, liga, mas ninguém atende. A equipe do Zelensky não atende, simplesmente ignorou. Terceiro, Lula foi abandonado. Todas as atenções estão no Zelensky. Portanto, aquela coisa de desautorizar o Lula como qualquer tipo de mediador para a paz e etc. E o próprio Lula falou, eu estou aqui pela economia, não é porque o fórum de discussão para essas questões é na ONU. Tá? O Lula mesmo falou. A grande mídia, quer dizer, de novo, o que é uma pauta positiva, os mais de 10 acordos bilaterais, reuniões bilaterais que ocorreram, fica em segundo plano ou nem é comentado, o que quer transformar numa pauta negativa. Tá? Lula foi ignorado, né, por todos e pelo próprio Zelensky, coisas desse tipo. Nos bastidores lá do G7, essa fonte que eu acho muito legal, o Antispiegel, não sei se alguém conhece esse site, porque você sabe que lá na Alemanha você tem a grande revista Der Spiegel, que é tipo a Veja de lá, né? É a Veja de lá, Der Spiegel. Esse aqui, os truques da cúpula do G7. Essa matéria, depois vai estar lá o link para a descrição. O Antispiegel seria como se fosse aqui no Brasil a Antiveja, né? Onde eles têm uma visão totalmente diferente, né, da grande mídia lá da Alemanha. Então ele fala que, em primeiro lugar, o próprio Zelensky foi pego de surpresa. Ele achava que ele iria participar apenas por videoconferência. Tá? Na última hora, o Macron, com o seu avião presidencial, levou o Zelensky para a reunião do G7. Qual era o objetivo? O grande objetivo aqui era criar embaraços, jogar Zelensky no colo do premier da Índia e no colo do Lula. Tá? Porque a grande questão aqui a gente sabe, né, o problema deles do sul global é separar Brasil e Índia da Rússia e China e criar intrigas dentro dos BRICS. Tá? O problema aqui, o Zelensky, acabou não marcou, mas não apareceu lá no encontro com o Lula. Enquanto a grande mídia aqui deu que Lula não quis falar, ou o Zelensky simplesmente ignorou o Lula. Na verdade, tinha marcado um encontro bilateral. Acho que o grande problema do Zelensky é que não tinha câmera lá. Em acordos bilaterais são encontros particulares. Aí o Zelensky, não vai ter câmera lá, eu não vou. Como um bom ator, vai ver que foi esse o problema aqui. E sem falar a questão simbólica, né, que eu acho que foi a questão simbólica do G7 em Hiroshima. Tá?
A gente já comentou isso na live de domingo, que a bomba atômica de Hiroshima não era para não é para atingir o Japão, era para atingir a União Soviética. Não estou falando que era para ia cair lá, não é isso. É que era uma mensagem para a União Soviética, porque o Japão já estava derrotado, bombas incendiárias sendo jogadas em cidades japonesas, não precisava de bomba atômica. Eles fizeram aquilo como um teste de demonstração para a ameaça soviética, na Ásia, a hegemonia soviética na Ásia, né? Então, essa foi a grande questão, né, aqui. Então, é interessante, essa cobertura do G7, primeira questão monofásica da grande mídia. A grande mídia é uníssono isso, é aquela coisa de consonância, acumulação e onipresença. Todas as mídias em uníssono têm a mesma pauta, o mesmo tipo de cobertura, tá? Ou seja, vivemos uma situação de monopólio da comunicação, é impossível ter democracia dessa maneira, é impossível, tá? É impressionante essa coisa monofásica e onipresente, onipresente e em acumulação, tá? A mesmo tipo de cobertura, não importa para onde você vá, Record, SBT, CNN, para onde vai, é a mesma coisa, o mesmo enfoque, o mesmo tipo de discurso. Como é também isso daqui que a gente está acompanhando. E quais são as questões aqui? A questão do escravagismo e a questão militar. São duas coisas não resolvidas que a guerra híbrida explorou. Então, é essa questão do justiçamento e meganhagem. Os problemas aqui no Brasil, corrupção, e até aí dos tiros na escola, atentados, colocar policiais dentro da escola, tal, tem a ver com meganhagem, tem a ver com policiais armados, o fenômeno de militarização, por exemplo, das guardas metropolitanas. Então, uma foto como essa aí na primeira página do Globo, tá? Então, a avó vindo, olha, você tem que sair dessa vida, tal, e policiais, coturnos ali em volta, é muito simbólico, isso, na minha opinião, muito simbólico. Avançando aqui, claro, Zelensky lá, a cobertura do G7. A gente, na live de domingo, falou da cobertura monofásica. Por que monofásica? Porque Lula foi lá e mais de 10, acho que 11 ou 12 encontros bilaterais envolvendo acordos comerciais, econômicos, que simplesmente a grande mídia ignorou. A grande mídia só falava do Zelensky, tá? Lula tem que receber o Zelensky. O G7 está dando mais atenção para o Zelensky do que para Lula. Né? Passou a ser uma outra versão, né, que eles deram aqui. Zelensky ficou a 200 metros de Lula, mas evitou reunião. Lula fica sozinho enquanto Zelensky é tietado no G7. São as várias interpretações. Primeiro, Lula não quer receber o Zelensky. Segundo, Lula quer receber, liga, mas ninguém atende. A equipe do Zelensky não atende, simplesmente ignorou. Terceiro, Lula foi abandonado. Todas as atenções estão no Zelensky. Portanto, aquela coisa de desautorizar o Lula como qualquer tipo de mediador para a paz e etc. E o próprio Lula falou, eu estou aqui pela economia, não é porque o fórum de discussão para essas questões é na ONU. Tá? O Lula mesmo falou. A grande mídia, quer dizer, de novo, o que é uma pauta positiva, os mais de 10 acordos bilaterais, reuniões bilaterais que ocorreram, fica em segundo plano ou nem é comentado, o que quer transformar numa pauta negativa. Tá? Lula foi ignorado, né, por todos e pelo próprio Zelensky, coisas desse tipo. Nos bastidores lá do G7, essa fonte que eu acho muito legal, o Antispiegel, não sei se alguém conhece esse site, porque você sabe que lá na Alemanha você tem a grande revista Der Spiegel, que é tipo a Veja de lá, né? É a Veja de lá, Der Spiegel. Esse aqui, os truques da cúpula do G7. Essa matéria, depois vai estar lá o link para a descrição.
O anti-Spiegel seria como se fosse aqui no Brasil a anti-Veja, né? Onde eles têm uma visão totalmente diferente, né, da grande mídia lá da Alemanha. Então ele fala que, em primeiro lugar, o próprio Zelensky foi pego de surpresa. Ele achava que ele iria participar apenas por videoconferência. Tá? Na última hora, o Macron, com o seu avião presidencial, levou o Zelensky para a reunião do G7. Qual era o objetivo? O grande objetivo aqui era criar embaraços, jogar Zelensky no colo do premier da Índia e no colo do Lula, tá? Porque a grande questão aqui a gente sabe, né, o problema desde o sul global é separar Brasil e Índia da Rússia e China e criar intrigas dentro dos BRICS, tá? O problema aqui, o Zelensky acabou não marcou, mas não apareceu lá no encontro com o Lula, enquanto a grande mídia aqui deu que Lula não quis falar, ou o Zelensky simplesmente ignorou o Lula. Na verdade, tinha marcado um encontro bilateral. Acho que o grande problema do Zelensky é que não tinha câmera lá. Em acordos bilaterais são encontros particulares. Aí o Zelensky, não vai ter câmera lá, eu não vou. Como um bom ator, vai ver que foi esse o problema aqui. E sem falar a questão simbólica, né, que eu acho que foi a questão simbólica do G7 em Hiroshima. Tá? A gente já comentou isso na live de domingo, que a bomba atômica de Hiroshima não é para atingir o Japão, era para atingir a União Soviética. Não estou falando que era para ia cair lá, não é isso. É que era uma mensagem para a União Soviética, porque o Japão já estava derrotado, bombas incendiárias sendo jogadas em cidades japonesas, não precisava de bomba atômica. Eles fizeram aquilo como um teste de demonstração para a ameaça soviética, na Ásia, a hegemonia soviética na Ásia, né? Então, essa foi a grande questão, né, aqui. Então, é interessante, essa cobertura do G7, primeira questão monofásica da grande mídia. A grande mídia é uníssono isso, é aquela coisa de consonância, acumulação e onipresença. Todas as mídias em uníssono têm a mesma pauta, o mesmo tipo de cobertura. Tá? Ou seja, vivemos uma situação de monopólio da comunicação, é impossível ter democracia dessa maneira, é impossível. Tá? É impressionante essa coisa monofásica e onipresente, onipresente e em acumulação, tá? A mesmo tipo de cobertura, não importa para onde você vá, Record, SBT, CNN, para onde vai, é a mesma coisa, o mesmo enfoque, o mesmo tipo de discurso. Como é também isso daqui que a gente está acompanhando,